a gente entrou no chamado e aí a gente pulou como foi esse início da oficina, né? Então, Sim. vamos voltar um pouquinho? Porque o Oficina, na verdade, nós estávamos nessa igreja que eu contei do chamado. Sim. Nós estávamos nessa igreja, nós éramos um grupo de louvor nessa igreja e ali nós tínhamos liberdade para compor e o estilo musical que nós adotamos era o rock and roll. Desde o início. Desde o início. E nunca a gente teve nenhuma restrição. Legal. Os pastores, eles não tinham problema com isso. Isso também é algo interessante, porque na época isso também não era normal. Tudo era anormal. Então você vê que já era um movimento de Deus mesmo. Tudo era normal. Os instrumentos, Sim. No conceito de muita gente, eles não eram apropriados. Uhum. A bateria, a guitarra, a distorção, enfim. Não podia. Uhum. E lá podia tudo. Então a gente... Era uma igreja jovem? Era uma igreja extremamente jovem. Extremamente jovem. Apesar que os pastores, eles eram mais de idade, mas alcançou muito jovem. Uhum. Muito. Teve um papel muito importante nesse período, não só com vocês, mas diversos outros ministros passaram por lá. O nome dessa igreja era Cristo Salva, Sim. em São Paulo, e o nome do pastor era Cássio Colombo, que a gente carinhosamente chamava de tio Cássio. E ali saíram muitos líderes. Muita coisa. Muitos, mas muito. O Alex Dias Ribeiro fazia parte, depois nasce o Atletas de Cristo. O Janires, que estava lá, depois vem para o Rio e se incorpora no Rebanhão, um grande poeta, um grande compositor. O Grupo Elo muitas vezes visitava. Sim. Então era uma igreja assim que... Celeiro. Um celeiro. Então ela teve assim, no cenário da história cristã brasileira, Um papel importantíssimo. ela tem um papel importantíssimo. E aí, vocês surgiram lá como um grupo da igreja mesmo, aí você veio... Como que foi o contato de você com eles? Como que vocês se conheceram? Todos nós éramos da igreja, nós éramos jovens da igreja. Entendi. Então a gente estava sempre juntos e com gosto musical, com estilo musical... Em comum? Todos nós gostávamos mais ou menos das mesmas bandas e tal. E aí a gente fazia o louvor da igreja. Entendi. E quando vocês conduziam o louvor da igreja, era sempre no estilo do rock ou era de maneira geral englobando todo mundo? Não, era todos os estilos. Todos legal, os estilos. Que eram as canções da época. Sim. Porque nós estamos falando de pouca coisa, né? Nós estamos falando de Vencedores por Cristo. Nós estamos falando de... Época boa, né? Grupo Música boa, de qualidade. Nós estamos falando disso. Sim. Então, a gente... E lógico que a gente também compôs muita coisa. Muita canção. Muita canção. Mas nós tínhamos nós não tínhamos... às vezes pegava um cântico de um cantor cristão e dava uma modernidade. Legal. Fazia uma nova roupagem. Uma roupagem e tal. Porque não tinha. Não tinha essa diversidade que a gente tem hoje, né? Não tinha Longe nada disso. disso. Não tinha nada. Mas eu acho interessante você falar sobre a questão da composição, né? Olhando retrospectivamente, né? Obviamente eu não vivi essa época, mas olhando ali 80, 90, o início e esse boom acontecendo, a gente via florescer muitas coisas autorais, muitas coisas diversas, diferentes. Foi um caminho que foi começado e hoje a gente tem esse cenário gospel que a gente tem hoje por causa disso também. Mas eu sinto que nas últimas décadas a música gospel que a gente consome é muito diversão, é muito de réplica do que acontece no exterior, em termos até de letra. E aí você dizer que nós louvávamos os louvores que Deus dava pra gente lá, e a igreja cantava as músicas autorais. Eu sinto que esse movimento tá voltando a acontecer no cenário da música brasileira cristã, assim, de uma importância maior à autoralidade, mas que a gente perdeu durante um tempo importante, assim, eu diria. Porque até esses dias a gente estava na igreja comentando e falando, meu Deus, tal música é versão. Tal música é versão. Isso já vem de 20, quase 30 anos para trás, que a gente olha, não. Era uma música americana que a gente pegou e a igreja brasileira cantando as músicas da igreja americana. Bênção de Deus. Mas eu creio que
Deus não deixou de inspirar os brasileiros, Deus não deixou de inspirar as comunidades locais. Eu acho que talvez esse seja um movimento que Deus está querendo trazer de volta, assim. Por exemplo, eu fiz parte do movimento da Vineyard, né, durante 25 anos, e nós fomos percebendo isso, né? Porque a nossa característica era essa de versão e tradução, principalmente das canções da Vineyard nos Estados Unidos ou na Inglaterra, sim, que estavam despontando, e a gente fazia uma versão, uma tradução. Mas a gente foi percebendo que a gente também... Não é um problema, né? Mas a gente tinha capacidade de compor criar. E começamos a desenvolver isso, até seminários de composição, de como você trabalhar teologicamente, a teologia da qual nós acreditávamos, e fazer isso seminário. E a gente até hoje, quer dizer, até hoje eles estão fazendo, eu não faço mais parte, mas até hoje esses seminários, eles acontecem. Seminários de composição, seminários de como trabalhar aquilo que se acredita e como fazer com que isso se torne mais acessível. Uma música com fundamento teológico. Com fundamento teológico, entendeu? Interessante. Então, isso foi muito forte, assim, na Vineyard. Mas eu concordo com vocês de que a gente tem muita criatividade. Além de muita criatividade, a gente tem uma musicalidade muito linda no Brasil, né? Sim. Sim, uma diversidade, né? Cultural. Tudo bem que alguns tentam demonizar, mas tem muita riqueza. Sim, tem muita riqueza. E que nasceu aqui, né? Então, a gente tem aí muitos compositores brasileiros que trazem essa vertente, né? Mas a gente vê que, assim, os novos compositores é uma escassez. Quando você vê, não valoriza as nossas raízes, né? Então, é um potencial gigantesco que a gente tem e que muitas vezes acaba ficando de lado. Eu tenho um grande amigo, e para mim ele hoje é um dos grandes nomes dentro do que você está falando, Débora, que é o Marcos Almeida. Uhum. Sim. O Marcos Almeida, para mim, é um camarada que... Ouço muito. É uma benção. Que trabalha esse conceito de, sabe, de compor e de trabalhar uma musicalidade com teor mais tupiniquim, entendeu? Uhum. Eu gosto muito. E moderno. Sim. Moderno. Com qualidade, né? Qualidade. Então, tem alguns, semelhante ao Marcos, que estão desenvolvendo esse trabalho. Eu acho muito legal. Sim. Importante. E, assim, pelo menos o que eu tenho visto até de rede social, de algumas ministrações em congressos específicos, é de que talvez esse seja um tempo de trazer isso de volta. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso em podcasts, em outros lugares também. Então, eu quero fazer parte disso. Por aí. Por exemplo, a gente fala, né? Mas o segmento mais pentecostal, eles trabalham muito a música brasileira, porque tem muita coisa que tem baião. Verdade. Não é? Você falar que é forró e não né? Mas forró. Quem conhece música Sim. vai falar que esse estilo é isso aqui. Uhum. Não é? Verdade.